Boa tarde, queridos, graça e paz. Hoje é terça-feira e é o dia em que nós estaríamos ali no templo, orando, intercedendo, ali em comunhão com alguns irmãos, com a igreja, em intercessão, em oração, por motivos, vários motivos, e nós estaremos fazendo, como igreja, individualmente, cada um no seu lar, com a sua família, e para esse momento, nessa tarde, nessa noite, onde nós nos reunimos, eu gostaria de estar trazendo um pequeno texto para que nós estivéssemos meditando, e depois nós colocaremos alguns motivos de oração, alguns pedidos para nós estarmos intercedendo, nós estarmos clamando diante do Senhor juntos. A palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo 1, a partir do verso 1, nos diz: Palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, assentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu, o meu povo, temos pecado. Esse é um texto deveras conhecido da igreja. Eu creio que poucos não o conhecem e não o tenham estudado, ouvido, aonde Neemias ele recebe notícias, e ele recebe notícias daqueles que ficaram em Judá, que ficaram em Jerusalém, que não vieram, não foram levados para o cativeiro, e quando chega ali notícias, Hanani, ele traz essas notícias para Neemias, e quando ele ouve as notícias da situação em que se encontravam os seus irmãos ali em Jerusalém, que ficaram ali na província, ele fica atônito. Ele diz: quando eu ouvi essas coisas, eu assentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. A situação em que se encontravam ali os seus irmãos que estavam em Jerusalém, que haviam ficado para trás, era uma situação de opróbrio, de vergonha, de grande sofrimento. Sofrimento não somente físico, um sofrimento emocional, um sofrimento existencial, um sofrimento de humilhação, um sofrimento de pobreza, de falta de tantas coisas. O muro de Jerusalém havia sido derrubado, as portas elas haviam sido destruídas pelo fogo, muitas das coisas que eles tinham foram destruídas, foram derrubadas. E quando Neemias ele ouve essa situação do seu povo, a situação da sua nação, a situação na qual ele estava inserido, mesmo estando
ali em Babilônia, ele diz que ele se assenta, ele chora e ele se coloca diante do Deus Todo-Poderoso, Deus de toda graça. E diz que então eu disse, ele diz ao Senhor, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e te obedecem os teus mandamentos. E ele faz essa oração ao Senhor. E a oração de Neemias ali é que estivessem atentos os olhos do Senhor e abertos os ouvidos do Senhor para a oração. Ele diz que o teu servo, alguém que é fiel, alguém que é do Senhor, o que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos seus servos. Essa intercessão, esse clamor, essa súplica em favor do seu povo. E nós, não diferentemente, passamos pela mesma situação, né? Os pedidos de oração, de clamor, eles são muitos, eles são inúmeros. E esse, mais do que nunca, é o momento da igreja ela se colocar como Neemias se colocou, não diante de homens, em primeiro lugar, não diante de governantes, não diante de poderosos, mas diante do Senhor, o Deus da aliança, o Deus que pode intervir, o Deus que pode abençoar, o Deus que pode transformar e mudar toda e qualquer realidade. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Através da oração de Neemias, o povo de Israel, ele é restaurado, ele é levado de volta ali à terra de Canaã, é levado novamente a Jerusalém, e ali eles reedificam novamente a cidade, reedificam o muro, reedificam o culto, o Senhor os abençoa. E nós gostaríamos de estar colocando que nós estivéssemos orando por alguns motivos de oração. Em primeiro lugar, porque o Senhor é o Deus que não cochila, como diz o salmista, é o Deus que não dormita, é o Deus que não dorme, é o Deus que continua vigiando os povos, é o Deus que está conosco e principalmente nos momentos difíceis, nos momentos perigosos como esse. Como diz o salmista, o nosso socorro, ele vem de ti. E por isso nós clamamos por sua misericórdia, nós clamamos pela sua proteção. E, em primeiro lugar, nós queremos estar declarando que só o Senhor, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso lugar seguro. Não há outro, não encontramos em lugar nenhum, somente no Senhor, na sua pessoa, é que nós podemos estar nos refugiando, encontrando o nosso lugar seguro. E o primeiro pedido que nós queremos estar orando juntos como igreja nesse dia, o primeiro é que nós estejamos orando para que o Senhor, ele esteja protegendo a nossa nação, que ele esteja protegendo o nosso povo dessa doença, dessa enfermidade mortal, e que ele salve, né, a nossa terra dessa perigosa, dessa mortal armadilha que é esse vírus, o Covid-19. Em segundo lugar, nós queremos estar clamando, pedindo que o Senhor conceda aos nossos governantes e aos vários líderes nacionais, internacionais, locais, e que dê sabedoria e entendimento a esses líderes, para que estejam estabelecendo
ali diretrizes, implementando diretrizes, medidas de estratégias no combate a essa pandemia. Em terceiro lugar, nós queremos estar pedindo que o Senhor esteja capacitando as nossas autoridades de saúde, né, todo o pessoal médico, com a sua força, com o seu poder, enquanto eles atendem aos doentes, aos vulneráveis, e permita que essa pandemia ela passe rapidamente. Em quarto lugar, nós queremos estar pedindo, clamando que o próprio Senhor, que Deus ele esteja liderando os cientistas em todo o mundo, que tem trabalhado incansavelmente em alcançar, em encontrar um antídoto, um medicamento que seja eficaz por essa pandemia. Em quinto lugar, nós queremos estar orando nesse tempo que nós podemos estar chamando de perigo, para que o Senhor esteja nos concedendo sua graça e paz para nós como igreja, para que nós possamos estar permanecendo calmos e vencermos o medo, porque o espírito, queridos, de medo, ele não vem do Senhor. Como diz a palavra, Deus ele não nos deu um espírito de temor, de covardia. Que o Senhor nos conceda essa graça e paz nesse tempo. E ao invés do medo, ao invés do temor, o Senhor nos dê a fé, uma fé inabalável, nos dê esperança, nos dê amor. O Senhor já nos deu o seu poder está em nós, e que Ele nos dê também uma mente sã, uma mente voltada, como diz a sua palavra, que o Senhor manterá em perfeita paz aqueles cujos olhos eles estão fixos em ti. Nós olhamos para o Senhor, como servo que olha para a mão do seu Senhor, esperando vir dali o alimento, o seu sustento. Nossos olhos estão fixos no Senhor. Em sexto lugar, que nós estejamos orando para que nós verdadeiramente, como igreja, estejamos refletindo a imagem de Jesus Cristo, ao cuidar dos menos favorecidos, que dificilmente irão estar suprindo as suas necessidades diárias. E não são poucos esses, né, que a cada dia ficam mais vulneráveis às medidas que têm sido tomadas, onde alguns têm comprado menos e outros abastados têm comprado muitas vezes mais do que aquilo que necessitam. E em sétimo lugar, que nós possamos estar nos movendo para oferecer um pouco mais de conforto e ajuda, sermos como igreja mais solidários, assim como o Senhor, que foi em primeiro lugar para aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam em momentos de necessidade, de aflição, aqueles que verdadeiramente estavam em estado de pobreza. E por fim, nós oramos para que no meio dessa pandemia, o Senhor nos una como igreja, o Senhor nos dê um espírito de amor e faça com que, tanto a nível local, a nível estadual, e que isso se propague em todas as nações, aproximando, levando vidas a Cristo, que é a única esperança, é o único Salvador, é o único que pode estar trazendo a verdadeira cura para as nações, a cura para a terra em que nós vivemos, através da sua graça e através do seu poder, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, e que nós possamos estar então orando, intercedendo e
cada um de nós, fazendo a nossa oração, o nosso clamor juntos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, nós te bendizemos, te glorificamos. Abençoa, Senhor, ó Deus, os teus filhos, ó Pai, nesse momento de reunião, de oração, de intercessão, de clamor, onde nós nos colocamos, ó Deus, diante do Deus de toda a glória, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que pode mover, ó Deus, com as suas mãos, reinos, que pode mover com as suas mãos cada elemento, ó Pai, deste universo, mas também, ó Deus, aquilo que está, ó Deus, próximo, ó Deus, aquilo que está presente, também, ó Deus, em nossas vidas. Faça isso, ó Pai, e nos conceda, ó Deus, para a glória e para louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.